O deputado Alexandre Ramagem gravou um vídeo nos Estados Unidos atacando o ministro Alexandre de Moraes. Ele nega ter fugido da justiça. A declaração reacende a crise envolvendo parlamentares investigados por tentativa de golpe. No vídeo, o parlamentar se diz vítima de perseguição política e faz ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se ele quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe, nula do começo ao fim, cheia de ilegalidades, inconstitucionalidades, perseguições, ele vai ter que enviar para análise nos Estados Unidos. Só que o tirano da toga, ele sabe de todas as atrocidades que ele cometeu nesses autos. Alexandre Ramagem também disse que não se considera um foragido da justiça. Eu não vim para cá para me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. Um parlamentar, pela Constituição, ele não pode ser preso por uma medida cautelar preventiva. Então, eu estou regular, eu posso sim continuar minha atuação parlamentar, mesmo à distância. O deputado ainda criticou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa prisão dele agora também é absurda, sem fundamento e ilegal. Anteciparam essa ilegalidade por razões políticas. A Polícia Federal investiga como o parlamentar conseguiu sair do Brasil. A suspeita é que ele tenha cruzado fronteiras terrestres e embarcado para Miami, em um país vizinho. Alexandre Ramagem está afastado das atividades parlamentares desde setembro, depois de apresentar 2 atestados médicos à Câmara dos Deputados. O segundo, com validade até o dia 12 de dezembro. Aqui no gabinete dele, os funcionários afirmam que estão trabalhando normalmente. O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência estava proibido de sair do país por determinação do Supremo, depois de ser condenado a mais de 16 anos de prisão por participar da tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do parlamentar na semana passada, assim como no caso da deputada Carla Zambelli, que aproveitou os últimos momentos de liberdade para fugir do país. Ramagem tinha o direito de permanecer em liberdade até o julgamento dos recursos. Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e acabou presa no país europeu. A nossa reportagem procurou o Supremo Tribunal Federal para comentar as declarações do deputado Alexandre Ramagem, mas não houve resposta até agora. O Bruno Garchagen e o Vitor Marques estão de volta para mais uma rodada de análise junto com a gente. A pergunta que eu faço agora para vocês é a seguinte: se nós considerarmos a tentativa de Bolsonaro de violar a tornozeleira e também a ida de Alexandre Ramagem para os Estados Unidos, esses 2 acontecimentos, tirando da Carla Zambelli também, podem fazer com que outros réus da trama golpista sejam presos antes do esgotamento de todos os recursos, na opinião de vocês, ou não? Bom, possibilidade existe. Todos eles serão monitorados de perto. Quando acontece, como aconteceu o caso da Carla Zambelli e também do Ramagem, tudo isso acende um alerta para o Supremo, para os ministros do Supremo. Agora, César, o grande problema da política brasileira, e que a gente tenta aqui falar de uma forma serena, séria e tudo mais, é que é tanta confusão, é tanta desordem, e o trabalho do comentarista está justamente uma ordem para que a nossa audiência entenda o que está acontecendo. Mas a gente não pode perder a noção de que tudo o que acontece é tudo muito sério. Todas as condutas do ex-presidente, dos deputados, assim como a conduta inadequada e posições políticas manifestamente públicas de ministros do Supremo. E é preciso lembrar da nossa audiência, quer dizer, o problema que a gente enfrenta nesse momento, que é o seguinte: o Bolsonaro preso neste momento, e desde a redemocratização nós tivemos 4 presidentes da República presos. Então tivemos Collor, tivemos Temer, Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Lula, o atual presidente do Brasil, esteve preso na cadeia, na Polícia Federal. Tudo isso torna o momento político agora um momento de muita tristeza, assim como uma situação bastante complicada para o horizonte próximo
no ano que vem, que vai ser um ano eleitoral. E a nossa audiência precisa entender o momento grave que o Brasil está passando. Qual é a sua opinião? César, eu entendo que as pessoas, elas respondem pelas suas condutas, pelos seus atos. O que nós estamos assistindo cumpre um registro para toda a nossa audiência. Há no Brasil aproximadamente 200 mil presos provisórios, ou seja, presos que ainda não passaram por todo o processo e não tem uma definição se essas pessoas são inocentes ou se elas são culpadas e, portanto, merecem estar presas. Na prática, toda vez que inicia uma investigação ou um processo contra um cidadão brasileiro, logo no início, é muito comum que os juízes já decretem a prisão preventiva. Isso não aconteceu no caso do ex-presidente Bolsonaro. A prisão preventiva só aconteceu depois de reiterados atos que apontavam para uma possibilidade de fuga e desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. E aqui é importante registrar que a Constituição de 88, ela garante a liberdade de expressão, ela garante muitos direitos que a gente possa conviver com urbanidade, com harmonia e com respeito. O que nós estamos assistindo é um processo histórico, não só por envolver um ex-presidente da República, mas por ser a primeira vez, desde 1988, que novamente um grupo tenta derrubar o Estado Democrático de Direito. E acabar com o Estado Democrático de Direito é acabar com o direito de todo cidadão brasileiro. Por isso, os fatos são graves. Tem inclusive uma frase, para concluir, César, do escritor Oscar Wilde, que diz que a vida imita a arte. E esse episódio todo da tornozeleira me fez lembrar de um diálogo entre o João Plenário e o Carlos Alberto de Nóbrega, na A Praça é Nossa, em que o João Plenário diz que estava tentando uma prisão domiciliar para ir aos Estados Unidos e fugir do Brasil. Lá é engraçado, aqui no Brasil é lamentável. Agora, aliados do ex-presidente adotaram um tom duro contra Alexandre de Moraes após a decretação da prisão de Bolsonaro. Isso complica ainda mais a situação do ex-presidente, na opinião de vocês, ou não? Eu acho que não faz muita diferença do ponto de vista jurídico, porque a posição política do Supremo ela já está dada há muito tempo e a posição jurídica também já está definida. Então, não muda nada, mas é importante que politicamente que o grupo faça para que a militância seja atendida como uma resposta. Porque se esse grupo fica calado também, passa uma imagem de fraqueza e de desmobilização. Então, do ponto de vista político, se explica, mas não fará a menor diferença em relação ao STF. Você concorda também que não vai fazer diferença? Olha, depende da opinião, César. Vamos lá. É importante que manifestações políticas dos aliados do ex-presidente Bolsonaro aconteçam. A Constituição Federal incentiva que as pessoas se manifestem politicamente. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal, de maneira correta, tem feito é não tolerar a prática de crime. A gente pode opinar, pode manifestar as nossas opiniões, pode divergir ao vivo num programa nacional. Agora, o que a gente não pode é desrespeitar as instituições. Então, eles estão sendo investigados e alguns já foram condenados por atentar contra o Estado brasileiro, contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal. Se esse grupo continuar insistindo em atos que atentem contra o Estado brasileiro, contra o STF, certamente serão responsabilizados por tais condutas. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Um prazer, uma honra tê-los aqui mais uma vez. Espero revê-los em breve. Muito obrigado mesmo.